Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, e reinarão com Cristo por 1000 anos sobre a terra. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Estamos na parte conclusiva da mensagem pentecostal do apóstolo Pedro, naquele dia memorável, quando o Espírito Santo foi derramado, quando, cumprindo a sua promessa de fundar a igreja, neste dia a igreja foi fundada. E como o povo não tinha entendido os fenômenos pentecostais, o apóstolo deu as instruções com detalhes. E ele finalizou com aquela palavra magnífica: sabei com certeza, ó casa de Israel, aquele Jesus, ou este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha, esse verso, ele tem um valor fundamental na nossa fé. Aqueles que não compreendem a humanidade e a divindade de Jesus, pois ele tinha as duas naturezas, eles, por não entenderem, por não terem a revelação desta verdade, eles negam a divindade do Senhor. Afinal, não é muito fácil entender esta doutrina. Ela tem sido vítima de uma série de desvios, seja para a direita ou para a esquerda. E nós estamos mostrando de uma maneira bíblica, de uma maneira verdadeira, este fato magnífico dentro da doutrina da encarnação. Encarnação, como já aprendemos, foi o processo de o Deus Espírito se tornar carne, se tornar homem e andou aqui na terra, se identificou com os homens, sentiu a nossa canseira, sentiu as nossas dores. O escritor aos Hebreus, ele disse que ele, Jesus, foi tentado em tudo, tornando-se assim um sacerdote, ou seja, o sacerdote capaz de carregar as nossas dores, pois tudo aquilo que enfrentamos na vida, que passamos, que o ser humano enfrenta, ele, Jesus, passou por tudo isso. Por isso, então, ao finalizar a mensagem, o apóstolo disse: sabei
com certeza. Olha, que magnífico quando o pregador faz uma afirmativa assim, com segurança. Sabei com certeza toda a casa de Israel, pois ele estava falando com os israelitas. Este Jesus que vocês crucificaram ele apenas como um homem qualquer, como um mestre, como um personagem, mais um personagem da história. Vocês pensavam assim, embora vocês esperavam o aparecimento do Messias, o Messias que fora prometido nas escrituras proféticas desde os tempos de Moisés. Moisés havia dito lá no deserto: Deus vai levantar no meio de vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Esta profecia é repetida no Salmo 2, quando o salmista diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha aí, Davi falando do ungido, que quer dizer Cristo. Depois, quando a gente lê, estuda a profecia das 70 semanas de Daniel 9, no verso 26, quando o anjo fala a Daniel de fatos que aconteceria ou que aconteceriam, ele fala que seria tirado o ungido. Ungido seria morto e jamais não estaria, isto é, não estaria entre as pessoas, entre os judeus. Era o profeta repetindo mais uma vez a profecia do Messias. E olha que o anjo está falando isto para Daniel 500 anos antes. E depois o Messias veio. Depois de um tempo de ensino, de pregações, e ele pregando apenas como Jesus, não era ainda revelado a sua messianidade, até que ele fez aquela pergunta que resultou naquela confissão fundamental da nossa fé. Ele perguntou aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro disse: uns falam que tu és Elias, outros que és João Batista, e ainda
outros, um dos profetas, ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Eu digo, aleluia! Mas Jesus, que ouviu a resposta, disse assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Estava revelado pela primeira vez que aquele pregador que andou pela Judéia, pela Galileia, naquelas estradas empoeirentas, estava provado que não era um simples pregador ou mestre, mas era o Messias prometido. E agora, no Pentecoste, ele que já tinha ressuscitado, sido morto, crucificado, ressuscitado e tinha subido ao céu, tinha sido exaltado, recebeu a promessa do Espírito Santo, tinha derramado sobre o povo. Agora, então, a notícia clara de Pedro: sabei com certeza, ó filhos de Israel, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. No próximo vídeo a gente vai ver a situação do povo após esta mensagem, após esta pregação. Se preparem, que lições profundas virão para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.